Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Bom dia, queridos amigos. Bom dia a todos que conosco estão sempre presentes nesse programa maravilhoso, que traz luz, fé e esperança, essa rádio bendita que leva esta comunicação a todo esse planeta para aqueles que querem se aproximar dos ensinamentos do Cristo. É uma grata satisfação estar com todos vocês. Um abraço para Margarida, que logo, logo retorna aqui conosco. E um abraço forte para todos, espíritos amigos, que também nos auxiliam nestas tarefas benditas, porque não é sozinho que nós estamos, né? Nunca estamos sozinhos. Apesar de não ter uma presença física, a presença espiritual dos nossos entes queridos, do nosso anjo da guarda, dos espíritos protetores, estão sempre conosco, nos auxiliando e dando força para que o melhor possamos fazer para nós e para aqueles que compartilham a existência conosco. Então, e a todos aqueles que vão se achegando aqui conosco, que tem os nossos amigos que estão sempre aqui trazendo força, alegria, fé e esperança para nós, o nosso grato bom dia. E para que a gente possa iniciar este programa, nós vamos fazer uma prece, buscando Jesus à nossa mente, nos tranquilizando o melhor possível, onde estivermos, que nem sempre podemos nos colocar em prece, mas silenciar por um instante o pensamento, buscando Jesus, esse mestre querido, a nos oferecer para cada um de nós a sua paz, sua alegria, a sua esperança, para que nos fortaleça e possamos dar continuidade aos nossos trabalhos, à nossa vida terrena, cumprindo os objetivos que traçamos para a evolução do ser espiritual que somos. Graças te damos, Jesus, por este momento de luz em nossas vidas, e que se faça realmente luz todos os ensinamentos trazidos do teu Evangelho de amor. Que assim seja.
E assim, amigos, já agradecendo a presença da Ilza Godinho e da Rosane Ribeiro, que estão aqui, já logo cedinho, estando conosco, a nos proporcionar a oportunidade de termos espíritos também encarnados, vibrando por nós neste momento, neste trabalho. E hoje, nós temos aí, passamos vários meses respondendo a diversas questões, né? E a respeito do nosso último item, do capítulo 14, Honra teu pai e a tua mãe, que foi a ingratidão dos filhos e os laços de família. Nós passamos alguns meses trazendo o máximo que pudemos trazer de explicação para auxiliar na resposta a tantas perguntas que vieram para nós. Nós vamos agora caminhar, né, com o nosso Evangelho. Hoje nós vamos abrir o capítulo 15, que é Fora da caridade não há salvação, o necessário para salvar-se, o bom samaritano. E nós vamos respondendo as perguntas conforme vocês vão nos colocando, e nós vamos procurando também, como fizemos antes, estar assim sanando as dúvidas, aquilo que fica, porque a gente lê as parábolas, os ensinos de Jesus, e sempre nos ficam perguntas. O que Jesus quis dizer com isso? O que Jesus quis dizer com aquilo? Nem sempre nós temos respostas, porque Jesus, ele criava muitas vezes uma situação para poder trazer um ensinamento, né? Mas vamos, à medida do possível, podendo trazer aquilo que da nossa experiência, que daquilo que a gente pode ir pesquisando, nós vamos trazendo de informação. Também se encontra aqui com a gente a Cristina Albuquerque e a Lídia Romano também. Um bom dia para todo mundo. E aqueles que eu não vou falando o nome agora, no finalzinho eu falo as pessoas que estão aqui conosco. Muito obrigada a todos por este carinho. Então, nesta lição, logo no início, nós temos duas falas de Jesus, dois ensinamentos de Jesus. Eu vou falar sobre um e nós vamos refletir, e, dando tempo, nós vamos fazer o outro também, senão vamos fazer lentamente, para que nós possamos aproveitar o máximo possível esses ensinamentos. Então, Jesus diz assim, a parábola diz assim, ela está no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, itens de 31 a 40. E, vamos lá. Mas, quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará sobre o trono de sua majestade. Eles, naquela época, aqueles que estavam aguardando a vinda desse anjo, desse espírito que vinha para salvar a todos, eles achavam que ele vinha como realmente um rei, lá na Supremo, que era como que vinha para desbancar tudo aquilo que tinha. E Jesus veio da maneira mais simples possível e humilde para nos ensinar que não é esse o caminho da nossa própria redenção, né? E serão todas as gentes congregadas diante dele, e separarás uns dos outros, como o pastor que aparta dos cabritos as ovelhas. E assim porá as ovelhas à direita e os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que hão de estar à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí o reino que vos está preparado desde o princípio do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer. Tive medo, tive sede e deste-me de beber. Era hóspede e recolheste-me. Estava nu e cobriste-me. Estava enfermo e visitaste-me. Estava no cárcere e vieste ver-me. Então lhe responderão os justos, dizendo: Senhor, quando é que nós te vimos faminto e te demos de comer? Ou sequioso e te demos de beber? E quando te vimos hóspede
e te recolhemos? Ou nu e te vestimos? Ou quando te vimos enfermo ou no cárcere e te fomos ver? E respondendo o rei, lhes dirá: na verdade vos digo que quantas vezes vós fizestes isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim é o que fizestes. Jesus vai procedendo, vai continuando no seu ensinamento. Então, dirá também aos que hão de estar à esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno que está aparelhado para o diabo e para os seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Era hóspede e não me recolhestes. Estava nu e não me cobristes. Estava enfermo e no cárcere e não me visitastes. Então eles também lhes responderão, dizendo: Senhor, quando é que nós te vimos faminto ou sequioso, ou hóspede, ou nu, ou enfermo, ou no cárcere, e deixamos de te assistir? Então lhe responderá ele, dizendo: na verdade vos digo que quantas vezes o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o suplício eterno e os justos para a vida eterna. Jesus, quando ele fala para a gente nessas parábolas, e ele falava em parábolas por quê, gente? Porque ele ou era uma situação real, ou era uma situação criada por Jesus, para que nós pudéssemos entender o ensinamento que Jesus vinha trazer. Porque Jesus, assim, imagine nós, naquela época. Hoje nós temos a internet, hoje nós temos uma vasta biblioteca para que a gente possa pesquisar, espíritos trazendo as lições de Jesus com toda a explicação que nós precisamos para compreender e para vivenciar. Imagina naquela época que não havia nada disso. E que nós, porque estávamos lá, éramos pessoas rudes, simples. Não tinha, é lógico que tinha, ele existia pobres e ricos, mais nada. Não existia essa classe média que nós temos hoje. Classe média alta, classe média média, classe média baixa, e aí os pobres. E aí vai indo na classificação. Foi se criando essa classificação com o tempo pela necessidade de entender como é que é a população. Porém, naquela época não existia isso. Ou você era rico ou você era pobre. E pobre, sim, que passava necessidades muito grandes. Aí, Jesus, quando ele falava e as pessoas não entendiam, ele precisava contar uma história que tinha a ver com aquele na época. Quando ele traz essa lição para a gente, ele vem falando. Primeiro, eu já falei das expectativas que nós tínhamos de que Jesus, quando viesse já como um rei, viesse um príncipe para se tornar um rei, para que pudesse tomar conta, né, assim, daquela localidade e ser um rei, para comandar, para mudar tudo, para acabar com aquilo que existia, e essa não era a finalidade. A finalidade de Jesus era vir explicar para nós como vivenciar as leis divinas, porque nós esquecemos com tanta facilidade, gente. Nós nos perdemos nesse mundo, assim, com uma facilidade tão grande, esses esquecimentos. Ai, como é que é mesmo? Jesus, o que eu aprendi mesmo? E nós falamos assim, todo esse aprendizado era para aquela época. Não, gente, eu preciso traduzir para hoje. E é isso que nós vamos fazer com essa parábola. Quando Jesus diz assim, ó, que... Aqui, ó.
Quando Jesus fala assim, ó, quantas vezes deixar de fazer o bem a estes pequeninos, a mim deixastes de fazer. Quem são esses pequeninos na nossa existência, na nossa vida? Continuam sendo os simples, os humildes, aqueles que nós aí estamos falando daquele simples e humilde necessitado de tudo, quer seja material, quer seja espiritual. Quando ele fala aqui, quando ele fala do cárcere, quando ele fala da enfermidade, ele está falando do quê? Desses pequeninos que ainda não conhecem a lei divina, desses pequeninos que estão nessa condição porque não conhecem, não têm Deus nos seus corações. E esse acolhimento deve ser feito como? Vamos lá. Eu moro em apartamento, é mais difícil de ter essa comunicação direta com aqueles necessitados que passam a porta. Mas já morei em casa e também nós sabemos que eles não têm hora para fazer o pedido. Ora querem alimento, ora querem algum material de higiene, ora precisam do leite para a criança. A necessidade bate e as pessoas vão pedir, porque não tem o que fazer. Quando a necessidade bate, há de ir-se ao encontro daqueles que buscam, que têm. E quando bate a nossa porta, é a oportunidade de nós exercitarmos isso que Jesus pede. Atender a um pequenino. Mas como é que eu atendo? Eu confesso que quando era tarde, porque às vezes era 11 horas, a gente já estava com tudo fechado. Lógico que tinha a luz acesa, porque estávamos ainda fazendo alguma atividade, mesmo no momento de lazer, assim, televisão, e era 11h30, meia-noite, não importa. Se tinha a luz acesa, eles tocavam. E eu realmente, quando eu estava sozinha, que meu marido, por algum motivo, não estava em casa, por causa que estava dando aula, e chegava mais tarde, eu tinha receio de abrir a porta, porque era eu e as crianças. Como é que eu ia abrir sem saber? Porque hoje, infelizmente, nós temos muito disso, né? Quando vai fazer a obra de caridade, ai meu Deus, o que vão fazer com esse dinheiro? Será que eu estou ajudando? Será que eu estou ajudando a fazer coisas mais erradas ainda? Então, hoje a gente vai se questionar sempre, né? Mas eu tinha realmente receio. Quando meu marido estava em casa, não. Ele abria a porta, da gente perguntava o que ele queria, eu ia lá arrumar, ele entregava, a gente entregava e estava tudo certo, não tinha problema. Quando era algum que já passava sempre, eu também não tinha medo, aí eu ia lá fora, entregava o que ele queria e pronto. Mas o receio nosso como humanidade, e parece que hoje as coisas estão tão terríveis, assim, nesse sentido de a gente ter medo de abrir a casa para atender alguém que nós não conhecemos e que é necessitado, por conta da própria violência que está hoje tomando conta de nós todos, né, da nossa vida social. Mas não deixamos de ter essa possibilidade de fazer a caridade. Então, nós podemos fazer a caridade não só dentro do nosso lar. Nós podemos levar aquilo que nós temos para os templos religiosos, onde eles vão fazer as distribuições. Nós podemos levar nos hospitais, onde a necessidade também é grande. Quantas crianças nascem e não tem enxoval para aquela criança, porque vem de uma pobreza tão grande que não tem o que vestir. Ali são as enfermeiras que se manifestam, que se unem e vão comprar algumas coisas para poder vestir aquele bebê que nasce. E também tem almas benditas que fazem esse trabalho de enxoval para poder levar para essas crianças e deixam lá no hospital, na maternidade, para que realmente seja atendida essas mães que essas crianças não vão ter nem o que vestir. Então, nós podemos fazer muita caridade e de todas as formas. E é isso que Jesus fala assim, ó. Quando a gente pergunta, Senhor, e quanto que vimos faminto, sequioso, hóspede, nu, enfermo, ou no cárcere, nós não te fomos ver, não deixamos de te assistir.
quando nós deixamos de assistir à necessidade daqueles que sabemos ter. E muitas vezes a necessidade não é material, a necessidade é moral. Né? Nós vamos no hospital fazer algum atendimento, não é necessidade material que ali eles estão precisando. Ali eles estão precisando do quê? De amor, de carinho, de confiança, da nossa oração, da nossa palavra de consolo, de esperança, para que aquilo tudo passe, para que é uma experiência que a pessoa está passando, fazer com que compreenda aquilo que está passando. No cárcere é a mesma coisa. Esses espíritos são necessitados de luz divina, que não tem. Mas não adianta, quanto mais a gente faz, pior fica. Se nós pensarmos assim, nós vamos nos acomodar, no sentido de dar de nós algo para o outro. O que eu faço para o outro? O que eu dou de mim para o outro? E é isso que Jesus vem nos convidar. Porque se nós todos somos irmãos, espiritualmente, vamos sempre falar nessa parte, espiritualmente somos todos irmãos. Somos todos irmãos. Não existe diferença de espírito para espírito. O que existe a diferença é o conhecimento da lei divina e a vivência de cada um nessa lei. Mas nós somos todos iguais. Todos. Estamos todos estamos encarnados na Terra porque somos todos iguais ainda. Estamos no mesmo padrão de vibração. Mas por que tem uns que já têm mais conhecimento? Porque Deus, esse Pai de misericórdia, permite que espíritos mais esclarecidos venham nos trazer o seu exemplo, nos trazer a sua fala, através dos livros, através das comunicações diversas que vêm surgindo dos templos religiosos. Para quê? Para nos estimular a que nós estamos no caminho, que nós precisamos fazer transformações íntimas. E não buscar só as coisas materiais. Nós necessitamos das coisas materiais porque nós somos encarnados, mas nós precisamos entender que as pessoas têm sede da compreensão da lei. Então, quando eu entrego uma cesta básica, não é só a cesta, é aquela palavra, levar o evangelho, conversar sobre ele, porque isso vai levando para as pessoas a esperança de que todos nós podemos fazer diferente, todos nós podemos construir o bem. Basta que a gente queira, basta que nós nos empenhemos para isso. E muitas vezes estes que nós achamos, porque são pequeninos, eles são necessitados, como nós, porque cada um de nós tem necessidades diferentes. Hoje não somos necessitados materialmente, mas já fomos, nesta mesma encarnação. Eu falo de experiência própria, porque já passamos bastante de desafios financeiros que nos proporcionou a oportunidade de receber de fora o alimento, o consolo, a força, a compreensão de que quando eu posso, eu preciso dar. Para que o outro, e como eu dou, isso é importante, como eu dou para que o outro não sinta-se humilhado com aquela doação. E quantos de nós passamos por isso e depois nos fechamos? E depois nos fechamos no que é meu e não naquilo que eu posso compartilhar com outros. Quantos de nós pensa em guardar,
dinheiro, bens materiais, para os filhos, para o futuro dos filhos. O futuro dos filhos é aquilo que nós damos de nós para eles. É aquela dedicação, aquele conhecimento de Deus na vida de cada um deles. Porque eles vão se fazer por si próprios. Mas se eles tiverem essa compreensão de Deus em si, esse trabalho está feito. O nosso trabalho está feito. Porque é Deus, é a compreensão da lei divina, é a compreensão de que tem um Pai misericordioso por nós, que nós somos iguais uns dos outros. Passamos por momentos diferentes, porque é essa diferença social que permite a cada um de nós desenvolver esse trabalho junto ao outro, da caridade. E a caridade é a construção do amor, é a construção da fé, é a construção do bem maior em nós. Jesus diz, né, que a fé, a caridade, a esperança, o amor, eles são a base. Mas tudo isso sem caridade não tem proveito para nós. Que adianta eu dizer que eu amo se eu não tenho caridade para com o outro, para com a sua necessidade, para com aquele desafio que a pessoa está passando naquele momento? Como eu enxergo isso? Como eu vou viver isso na minha vida? Então, nós vamos percebendo pouco a pouco que essa fé, essa caridade é a construção. E é isso que Jesus vem mostrar nessa parábola. Que não é só eu dar alguma coisa, mas o que eu faço para o outro, o que eu dou de mim para o outro. Entregar uma cesta é facílimo, gente. É você pegar a cesta, pôr no carro, leva na casa, acabou e pronto. Sem querer se envolver com aquela família, sem saber quais são as suas próprias necessidades. E aí a gente fala assim, mas o pessoal depois abusa. Mas é aí que está o nosso exercício de ensinar que não é só ganhar, a gente tem que se esforçar para obter. E às vezes, o que essas famílias precisam, que essas pessoas precisam, é desse encorajamento, dessa força. Às vezes, gente, nem documentação eles têm. Tem um caso que todos os filhos da família foram registrados no mesmo dia, porque eles não tinham documento. Hoje, graças a Deus, já sai do hospital com o registro. Né? Então, é muito mais fácil esse processo. Antigamente, não. Não tão antigamente assim, porque isso também não é tão novo, né? E nem tão velha, mas mais um tempo lá para trás. Mas que acontecia isso? Quantos? E vai no meio dessas pessoas que têm os filhos em casa, que muitas vezes ainda acontece isso. Eu preciso olhar que a condição de estar melhor financeiramente que alguém é passageira. É passageira. Porque, de repente, eu posso estar naquele momento de necessidade de novo. Se eu não fiz aprendizado. Se eu não acolhi aquele que precisa. E, gente, tem uma coisa importante, que nós ficamos pensando naquelas pessoas lá nos bairros mais pobres, mais necessitados. E nós esquecemos que a necessidade muitas vezes está dentro do nosso lar, no nosso núcleo familiar. E a caridade não é só atender aquele lá fora, é atender os de dentro, em primeiro lugar. Atender à necessidade daqueles que estão à nossa volta.
Será que eu olho no olhar daqueles com quem eu durmo todos os dias? Marido, filhos, netos. Eu olho nos olhos para perceber o que vai no coração de cada um deles. Pergunto, olha, o que eu posso fazer para te ajudar? E às vezes a única coisa que a gente pode fazer é orar. Mas até esse pedido a Jesus tem um significado. Se eu o fizer de coração, com amor, com a dedicação necessária para isso. E muitas vezes o cárcere somos nós mesmos conosco mesmo. É aqui dentro, que eu não sei trabalhar, que eu sou aquela caixinha bem fechadinha, cheia de chaves, que não se abre para o mundo, não se abre para as pessoas que estão à sua volta. Então eu sou esse pequenino, se eu sou assim ainda. Eu sou um necessitado de orientação, de amor, de carinho. Então nós temos que pensar em tudo isso. Quando Jesus fala se estava nu, se era enfermo, se como é que fala? Se era hóspede, se não, o que era, não importa o que seja. O que importa é como eu sou e quem eu sou com esses irmãos. Então, quando nós começamos a enxergar isto que Jesus traz para o meu dia a dia, eu consigo enxergar diferente as coisas da situação da vida. Porque se eu ficar presa nisto, eu não saio do caminho. E acho que só eu dar roupa, só dar alimento, eu estou fazendo a caridade. É um começo, tá, gente? Não que não esteja, é um começo. Que comece assim. Mas é muito mais do que isso. A caridade é dar de mim, desse espírito que eu sou, para o outro. Só isso. E nesse sentido, olha só, quando eu penso, porque muitas vezes a gente vê uma pessoa, olha, e aí agora não tem pobreza e não tem riqueza, não tem classe média. O necessitado, todos nós somos. Ou a gente acha que porque a pessoa tem condições financeiras que lhe permite uma vida tranquila, ela não tem dores? Ela também não precisa de ajuda? Ela também não precisa da caridade? Por isso Jesus fala de todos. Ele não especifica. Pequeninos somos todos nós, porque todos somos necessitados de alguma coisa. Nem sempre é material, mas nós somos necessitados também daquilo que precisamos para o espírito que somos. Às vezes eu só preciso de um abraço, de um olhar, de um sorriso, de um afago, de alguém que perceba que eu preciso, que eu não estou bem, que eu preciso de ajuda. Por isso que eu digo, será que eu olho no olhar daqueles que estão à minha volta e busco saber o que está acontecendo? O que aflige? O que é que traz no coração que está tão amargurado? É o olhar que eu tenho para o outro que demonstra a caridade que eu tenho. Quando eu falo com alguém, nas minhas mais diversas tarefas, que muitas vezes eu tenho que conversar mais de perto com alguém,
Como é que eu falo com esse alguém? Eu explico, eu oriento. Como é que eu me comporto? Ter caridade com o outro é respeitar leis humanas, porque nós ainda não sabemos respeitar a lei divina, precisamos aprender a respeitar a lei humana. Aí é que estão as diferenças, gente, de compreensão da lei, do que é que Jesus está dizendo para nós. Essa é a tradução que eu preciso trazer para a vida. É a tradução do que eu preciso trazer para o meu contexto. E aí, Jesus ainda traz mais uma parábola para a gente entender esta lição. E eu vou ler. E ele diz assim: E eis que se levantou um doutor da lei. Isso está no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículos de 25 a 37. Diz assim: E eis que se levantou um doutor da lei, e lhe disse, para o tentar: Mestre, que hei de eu fazer para entrar na posse da vida eterna? Disse-lhes então Jesus: Que é o que está escrito na lei? O que é que está escrito na lei? Como lês tu? E ele respondendo disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus lhe disse: Respondeste bem, faze isso e viverás. Gente, olha o que Jesus disse para ele. Ele mesmo deu a resposta. Nós sabemos a resposta. Só fazemos de conta que não, porque isso vai exigir da gente mudanças. Mas ele, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E Jesus, prosseguindo no mesmo discurso, disse: Aí Jesus, para exemplificar aquilo que ele não havia entendido, que o doutor da lei não havia entendido, ele conta uma historinha para ele. E diz assim: Um homem baixava de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos dos ladrões, que logo o despojaram do que levava. E depois de o terem maltratado com muitas feridas, se retiraram, deixando-o meio morto. Aconteceu, pois, que passava pelo mesmo caminho um sacerdote, e quando o viu, passou de largo. E assim mesmo um levita, chegando perto daquele lugar, e vendo-o, passou também de largo. Mas um samaritano, que ia a seu caminho, chegou perto dele, e quando o viu, se moveu de compaixão. E chegando-se, atou as feridas, lançando nelas azeite e vinho. E pondo-o sobre a sua cavalgadura, o levou a uma estalagem, e teve cuidado dele. E ao outro dia tirou 2 denários e deu-os ao estalajadeiro, e lhe disse: Tem-me cuidado dele, e quanto gastares demais, eu te satisfarei quando voltar. Olha só, aí vem a pergunta. Qual destes 3 que Jesus faz para o doutor da lei?
qual destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Respondendo logo o doutor: aquele que o usou com o tal de misericórdia. Então lhe disse Jesus: pois vai e faze tu o mesmo. Olha, esta parábola, ela é maravilhosa para diversos entendimentos. Como Jesus aqui está contando uma história, não quer dizer que um personagem tenha que ter nome. Ele contou que é um homem que baixou de Jericó. Uma pessoa, uma pessoa que veio de uma cidade para outra. E ele foi pego pelos ladrões, né? E os ladrões fizeram tudo aquilo que fizeram com ele. E largou ele lá meio morto no caminho. E quantos viram e não fizeram nada? E foram pessoas, como ele diz aqui, ó, o levita, que é um dos ministérios, aquele que faz nos cultos, né? Fazia as preleções. Quem mais que ele põe aqui? O sacerdote. São espíritos que conhecem a lei divina, mas que não tiveram coragem de auxiliar aquele irmão. E aquele samaritano, que é considerado aquele que não conhece da lei, que não tinha religião, chega e vai cuidar daquele ser. E ele pergunta: quem é o próximo deles? E o homem responde que é o samaritano. Então, é tão clara essa lição, porque quem é o meu próximo, gente? Quem é o meu próximo? É aquele que está do meu lado. Sou eu, primeiro de tudo, quando ele fala assim, ó, ama teu próximo como a ti mesmo. Eu primeiro preciso cuidar de mim, ter caridade para comigo, senão como que eu vou ter caridade para com o outro? E caridade, e quando a gente fala se gostar, se conhecer, ter caridade consigo próprio, não é egoísmo, não é o querer o bom para mim. Não, é eu me conhecer, eu saber quem eu sou, o que eu preciso, quais são minhas necessidades e ir em busca de saná-las. Para que eu entenda, eu compreenda qual é a necessidade do outro, para que eu possa me aproximar do outro de maneira mais adequada, que eu possa realmente atender a necessidade do outro. Olha, quando nós fazemos uma prece, pedimos a Deus, pedimos algo a Deus, qualquer coisa. Vamos supor, eu tenho um ente querido muito doente. E o que eu peço para Deus nas minhas orações? Senhor, que ele melhore, que tudo aquilo que está sendo feito para ele tenha resultados e que o melhor se faça para esse espírito. Se é isso que eu peço. E aí acontece desse irmão desencarnar, desse ente querido desencarnar. Deus atendeu minha necessidade, minha prece? Claro que atendeu, porque a minha prece se transformou num bálsamo para aquele espírito, para que ele compreendesse que ali era o momento da sua libertação. Eu atendi a necessidade, a minha prece foi atendida? Foi, porque eu pedi que o melhor fosse feito. E o melhor nem sempre é o que eu quero. É o que o espírito precisa. Se chegou o momento dele, não é o melhor ele continuar aqui sofrendo. Mas quantos de nós, a prece é: Senhor, salva ele, eu não posso viver sem ele, eu não posso ficar sem, salva-me. Isso é a prece do egoísta. Porque não importa em que condição a pessoa fique, ela tem que estar comigo, porque eu não posso ficar sem ela. E isso, muitas vezes, nós fazemos. E isso é egoísmo. Porque não importa o sofrimento do outro. Agora, quando eu coloco nas mãos de Deus e confio que Ele vai fazer o que há de melhor para aquele ser, eu estou sendo caridoso. Porque eu compreendo
a lei divina, eu compreendo que Deus sabe o que é o melhor para aquele ser. E aqui, esse espírito, esse samaritano que levou esse homem para ser cuidado, cuidou dele e levou para ser cuidado, ele tinha seus méritos, porque inclusive ele deixa o rapaz no estalajadeiro lá na estalagem onde ele foi ficar, e fala: eu volto e te pago aquilo que você gastar. Ele era uma pessoa tão boa que o outro ficou, porque quantos iriam ficar com alguém se sabendo se a pessoa ia voltar ou não? Então, essa pessoa, o dono dessa estalagem, também foi um bom samaritano, porque cuidou daquele ser. Precisava saber quem era? Eu preciso saber quem era? Não, é um ser humano necessitado naquele momento. Então, qual é o meu movimento? Qual é? Em termos de fazer a caridade. Qual é o movimento que eu faço em benefício de alguém? E quando bom, aqui tem essa situação, mas eu vou trazer uma outra situação. Então, gente, como nós temos uma pergunta, quer ver, da nossa amiga Paula Dantas, de Coqueiral, no Recife, em Pernambuco. E ela fala assim: nessa parábola, Jesus identifica todos, menos o homem que descia de Jerusalém para Jericó. Por quê? Porque, amiga, não interessava quem era o homem, ele estava contando uma história. Não sabemos se era verdade ou não. Ele estava contando uma história para que o outro, aquele doutor da lei, compreendesse o que é a caridade. E quem é que estava fazendo a caridade? Quem era o próximo? Então, é isso que Jesus queria trazer. Ele estava ensinando, não importa quem era, porque era uma coisa fictícia, ele estava contando uma história, só para ilustrar aquele conhecimento. Assim como nós contamos para uma criança alguma história, para que ela compreenda aquela situação que ela está vivendo, ela não entende. É assim que Jesus fazia com a gente. Isso é a parábola. Não quer dizer que era uma situação que aconteceu e que precisa saber quem era. Não. Era uma história contada por Jesus para que aquele doutor entendesse quem era o mais próximo dele. Quem era o próximo dele? São todos aqueles necessitados que cruzam o nosso caminho. E nós mesmos somos esses necessitados muitas vezes. Aí, tem a parte que aqui nós vimos um samaritano salvando alguém. E nós, muitas vezes, também somos esse samaritano. Aí eu pergunto, e quando eu sou o caído? Porque eu só quero ser o samaritano. Onde tiver, vamos lá que a gente vai ajudar, que a gente vai fazer, vai acontecer. E quando eu sou o caído, eu me permito ser ajudada? Eu tenho piedade por aqueles que estão ali me auxiliando? Como eu recebo a ajuda daqueles que estão ali cuidando de mim? Com calma, com resignação, com compreensão. Quando eu estou no hospital, recebendo auxílio, recebendo os cuidados daquelas pessoas que estão ali, como é que eu me comporto? Eu tomo os remédios direitinho? Ou eu faço de conta que tomei e jogo tudo no lixo depois? Eu fico brigando com as enfermeiras? Eu fico maltratando as pessoas que estão ali comigo, ficando ali do meu lado? Como é que eu me comporto no hospital? Ou não precisa nem ir para o hospital, estou em casa. Como eu me comporto num leito? Como eu ajudo?
quando alguém está no hospital, quando alguém está num leito de cama em casa. Nós precisamos mudar as situações de vez em quando da história. Será que eu deixo as pessoas virem cuidar de mim? Será? Será que eu deixo as pessoas cuidarem de mim? Como é que eu aceito ajuda? Quando eu estou necessitada até de alimento. Porque é muito fácil a gente ficar na situação de que eu sou sempre o samaritano. Ai, o que eu preciso fazer para ajudar os outros que eu quero ajudar? Agora, quando sou eu que sou necessitada, como é que eu recebo tudo isso? Tudo isso, gente, está na parábola. Se eu trouxer esse ensinamento para mim, se eu trouxer isto para mim. Agora, se eu ficar na parábola achando que eu preciso olhar, saber da situação, eu não tenho aprendizado. Não tem aprendizado. Tem mais uma pergunta que diz assim, ó, Silas Augusto Ladeira, das Palmeiras, Palmeiras 3, Rio de Janeiro. 3 Rio de Janeiro. Ele fala assim, pode comentar, sempre Jesus termina o ensinamento deixando o ouvinte o arremate final com esta pergunta, quem foi que usou de caridade? Porque Jesus era um educador. E todo educador não dá respostas diretas. Ele dá esta oportunidade de reflexão para aqueles que estão ouvindo. Jesus traz essas informações, ele traz o ensinamento e deixa a reflexão para cada um de nós. Por que a reflexão? Porque essa pergunta vai fazer com que eu reflita em mim e não querer compreender só o que está escrito na história. Quando eu leio um romance, fica aquela reflexão. Por quê? Num romance, o que a gente acontece? Por que a gente se envolve no romance? Porque nós encontramos um personagem que nós nos identificamos com ele. E se no final do livro não tiver reflexões da lição que foi aprendida, de que valeu ler o livro? Só leu por ler. Tudo aquilo que nos cai na mão é uma forma de aprendizado. E que eu preciso fazer essa pergunta no final. Quem foi que usou de caridade? Eu me identifiquei com esse personagem. Por quê? O que ele fez? Eu me identifico com qual desses 3 aqui da história? Com o sacerdote, com o levita ou com o samaritano? Muitas vezes é com o sacerdote, com o levita. Quantas vezes a gente vê alguém caído na rua e passa o léu? Para olhar? Ah, não, sabe Deus o que vai acontecer. Não paramos. E a gente não percebe isso. Quem é o meu próximo naquele momento que eu passo? É aquele que está caído. Porque se for eu caído um dia... Olha, algum tempo atrás, faz alguns anos já, olha, do nada, eu vinha vindo da farmácia e eu caí na rua, que nem um saco de batata. Mas eu nem sei como foi que eu caí, eu não lembro de ter tropeçado em nada, eu sei que eu me estiquei na calçada. E bati essa parte do peito aqui. E aqui é o nosso diafragma. Eu, na hora, eu não tive... Olha, mas no mesmo tempo que eu caí, 2 rapazes já me levantaram. Na hora. Eu bati no chão, porque eu senti o baque da batida,
E na hora eles já me levantaram, me sentaram e ficaram ali. Eu não conseguia respirar, porque eu bati esse local, e esse local é preocupante quando a gente bate, realmente a respiração. A gente para, né? Porque o diafragma é o que dá esse exercício da respiração. Eles me atenderam, eu falei, não, eu estou bem. Comecei a respirar novamente. Ele, a senhora consegue andar, tal? Me ajudaram, eu falei, não, tá tudo bem. Eu levantei, comecei para perceber o que tinha acontecido. Eu falei, não, eu estou bem. Aí eu estava a caminho da farmácia. Eu passei em uma, já ia para outra. E aí eu entrei na farmácia, andei um pouco lá dentro, comprei o que tinha que comprar, e eu vi que eu estava bem e fui embora. Só quando chegou em casa é que eu tive consciência daquilo, que aí emocionalmente eu chorei um monte. Mas eu me machuquei toda, braço, perna, raspei tudo isso daqui. É assim, e eu sou gorda, né? Eu sou bem gordinha. Então, assim, foi um estrago. Mas na hora eu fui o caído e teve 2 samaritanos que me ajudaram. Mas foi no ato. Um dos rapazes que me ajudou, porque eu nem vi quem era. Era de noite, eu nem conheci, não consegui ver a fisionomia deles. Eles conversaram comigo, um estava de bicicleta e outro estava no ponto do ônibus. Então, assim, foi uma coisa assim, sabe quando você sente que na hora você é erguida? Então, eles podiam ter passado, caiu, coitada, vai ver que está passando mal, larga lá e pronto. Não, mas esse socorro, como eu faço isso? Então tem hora que eu também sou caído. Como eu aceito ajuda? Como eu recebo esse que está ali me auxiliando para que eu possa levantar e continuar minha caminhada? Como tudo isso, gente, está entrelaçado nas nossas conquistas e nas coisas que nós fazemos. Então, ora nós somos caídos, e ora nós somos samaritanos. E eu dei o exemplo de caído na rua, mas tenho caído emocionalmente, né, por diversas situações da vida, caído no sentido da necessidade material, e como a gente recebe ajuda, e de onde vem essa ajuda? Então, quem é o meu próximo nessa hora? Tanto quando eu ajudo, quanto eu recebo ajuda. Por isso que Jesus deixa uma interrogação. Porque se cada lição não tiver uma interrogação em nós, olha, de tudo isso que eu falo aqui, de tudo isso que nós falamos quando Margarida está junto, de tudo isso que é trazido na rádio por diversos outros irmãos, se não tiver essa interrogação de aprendizado, não tem aprendizado, gente. Por isso Jesus deixava sempre um ponto de interrogação, para que eu pudesse compreender o sentido daquilo. Leiam, se vocês puderem, tiverem tempo, leiam essas parábolas. Leiam vagarosamente, para entender o sentido que tem para si próprio. E aí a gente vai começar a fazer coisas que nós nem percebíamos e que nós somos plenamente capazes de fazer no nosso dia a dia. E aí eu vou perceber quem é meu próximo. Quem é meu próximo? Né? O convite está feito. Vamos nos orientar para que nós possamos ter essa conclusão do que é, de quem é, para onde a gente vai e o que a gente quer fazer. E acreditem, Jesus era um educador. E tudo isto que nos vem no Evangelho é para a educação do ser espiritual que cada um de nós é. Que nós somos seres espirituais, vivendo na Terra para a nossa evolução. Para provar tudo aquilo que nós já aprendemos no plano espiritual. Evolução é isso. E nós não galgamos grandes degraus. É um por encarnação. Olha o esforço que nós vamos ter que fazer. Né? Então, como já estamos finalizando o nosso momento, a nossa hora, eu convido a todos para que... Pois não, Tavares? Ótimo, menina. Eu não queria que você finalizasse assim, tão abruptamente,
porque eu quero aqui convidar a todos, certo? Nós temos uma série de novidades aqui na Web Rádio. Primeiro, bom dia a todos. Nós estamos aqui terminando o evangelho aqui pelo celular. Coisa danada, né? Quem poderia imaginar que a gente poderia fazer evangelho pelo celular ou pela internet, né? Que coisa fantástica. Eu fico pensando, Allan Kardec com essa tecnologia na mão, o que é que esse caboclo francês não faria, né? Mas olha, enquanto ele não faria, né? Eu quero convidar a todos, quinta-feira próxima, dia 9, às 10 horas, estreamos aqui um programa interessante. Eu não sei se essa menina vai dar certo aqui na rádio, mas eu estou confiando bastante que ela vai conseguir fazer alguma coisa. Só a Silvia Rariz, aí de Sorocaba, lá de São Paulo, ela vai estrear o programa aqui Nos Caminhos com Jesus. Olha só, você caminhar com Jesus, pensa um negócio bom danado. Vai ser sobre a vida e a obra do querido Humberto de Campos, maranhense, de Quatro Costados, depois Irmão X, e todas as suas obras, não é isso? Boa Nova, Crônicas dessa e de Outras Vidas, é assim. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, não é isso, Silvia? Isso mesmo. Vamos trazer aí um pouquinho da vida desse espírito tão valoroso, né? Então, o esforço de cada um de nós nesse processo evolutivo, né? Ele fez o dele e hoje traz as lições para que a gente possa fazer o nosso também. Maravilha. Também estreia essa semana um outro programa aqui que é sobre a Umbanda, é Umbanda à Luz do Evangelho. Então, a Umbanda, através da nossa irmã Dice e do nosso irmão Denilson, certo? São de uma casa de Umbanda, né? A Umbanda, para quem não sabe, é uma religião, vamos dizer assim, religião mesmo, criada no Brasil. É a única religião brasileira legítima mesmo, criada e reverenciada aqui no Brasil, com todo respeito, tem o espiritismo, mas foi codificado na França, né? Mas essa é uma religião brasileira, nós já temos um programa aqui na rádio, e aí eles vão estudar o Evangelho, a luz do Evangelho, né? Então, Umbanda à Luz do Evangelho, Umbanda Escola da Vida, estreia quarta-feira, ou se vocês quiserem, amanhã, a partir das 20 horas, aqui na Web Rádio Estação da Luz. Além da quinta-feira, que estreia às 10 horas, o programa com a Silvia, sobre os livros e a obra de Humberto de Campos. Na mesma quinta-feira, só que um pouquinho mais tarde, a partir das 20 horas, com a nossa irmã Sonja Lobo, de São Paulo, ela vai estrear o programa Luz do Mundo, né? Um estudo aprofundado sobre o Livro dos Espíritos, o nosso querido Livro dos Espíritos, filosofia. O primeiro tema vai ser filosofia espiritualista. Na sexta-feira, estreia a partir das 9 horas aqui na Web Rádio, toda sexta-feira, o Espiritismo Responde, né? Com o nosso irmão Flávio Rangel. São aquelas perguntas que é feita aqui para o teu programa, tá entendendo, Silvia? Que é feita para os outros programas, que a gente tem mais de 1000 perguntas. E era para ter mais, sabe? Porque as perguntas chegavam, eu mandava e apagava. Depois que eu tive a brilhante ideia, soprada no mim pelo Espírito, para guardar, né? E aí esse rapaz, o Flávio, ele vai responder todas essas perguntas que chegam aqui na rádio, de diversos assuntos, né? Então vai ser esse meet aí. Mas a gente também quer convidar para as 16 horas fazer um estudo das cartas, das epístolas, né? As epístolas paulinas ou não paulinas, com as meninas de Portugal, a Euridice e a Sônia, e as meninas aqui do Brasil. Vão começar hoje a primeira carta, a primeira epístola aos Coríntios, né? Isso às 16 horas. 19 horas em Portugal, que ele passa ao vivo também em Portugal. Às 18 horas, nós teremos a dupla dinâmica, né? O casal 20, o Maurício e a Sueli, eles estudam o livro Palavras de Vida Eterna. Mas eles fizeram um trabalho sobre Maria no último programa e resolveram fazer também um trabalho sobre o pai de Jesus, né? Então, Meu Bom José, que inclusive é até título de uma música italiana, que depois foi traduzida para o Brasil, e muitos cantores cantaram essa música, Meu Bom José, vai falar sobre o papai de Jesus Nazaré, o papai material. Às 19 horas, nós teremos o programa com o Jimmy, a Maria e o Donizete, que é o estudo do livro Consolador, Religião, Amor e União, do livro O Consolador. Isso às 19 horas, porque às 20h10, nós teremos aqui a presença da professora Heloísa Pires, que é a filha do grande Herculano Pires, que vai falar sobre, para mim, o melhor livro de Herculano Pires. Todos são bons. Dizer que num livro de Herculano Pires não é bom, você nunca estudar de espírito. Todos são bons, mas aí o Espírito e o Tempo, para mim, ele superou em muito, né? Fantástico esse livro. Ela está estudando, inclusive, pela segunda vez,
foi até um pedido aqui do pessoal aqui da rádio, que fazem a audiência aqui da rádio. Então, às 20h10, com a presença do Alberto e do Wagner. O Herculaninho está meio dodói, teve um problema cardíaco, está se recuperando, que é o filho do Herculano, mas assim que tiver recuperado, volta de 15 em 15 dias. E a partir das 21h20, a Juventude da Luz, que é um programa só com jovens, as duas Marinas, o João e a Maria Luísa, que vão falar sobre Fora da Caridade. Nossa, eu acho que alguém andou falando de manhã desse mesmo tema, viu? Eu também acho. Começamos e terminamos na caridade, né? Você vê, não é coincidência, o plano espiritual manda e a gente obedece, viu, amiga? Muito obrigado, sucesso, luz e paz. Obrigada, Tavares. Olha, agradeço muito pela oportunidade e muita luz, muita paz a todos aqueles que foram convidados, estão aí se dispondo a trazer um pouco mais do espiritismo, da espiritualidade aqui para assim, para o mundo, né? Para que todos possam ter essa oportunidade de conhecer e cada vez mais se compreender como espíritos imortais que somos. Então, meus amigos, que Jesus nos oriente, que Jesus nos guarde, que nós possamos trazer Jesus no nosso convívio, porque Ele, sim, é o caminho, a verdade e a vida. Um grande abraço para todos e um grande beijo no coração. E até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Que a paz de Jesus seja conosco, hoje e em todos os momentos da nossa vida. Que assim seja. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.